Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa jornada da alma com Janaína Oliveira. E se eu pudesse te contar hoje apenas um hábito capaz de mudar completamente a sua energia, a sua forma de ver o mundo e até os resultados da sua vida, esse hábito seria da gratidão. Mas não aquela gratidão automática que todo mundo ensina, aquela que nasce do coração, da consciência e da alma. E essa foi a primeira mudança de chave no meu processo de expansão de consciência e talvez a mais importante. Porque durante muito tempo eu focava no que faltava, nas dores, nas frustrações, nas coisas que não davam certo. E a minha vida ia só ladeira abaixo. Eu nunca conseguia passar de nível. Mas quando eu comecei no meu processo de expansão, eu percebi que a gratidão era uma das chaves mais poderosas para a transformação. No início parecia simples, até que eu passei a praticar todos os dias e principalmente vivenciar a gratidão na minha vida. Porque não basta você só dizer obrigada. Você precisa reconhecer a abundância que já existe na sua vida. Porque assim a vida flui e a sua vida fluindo na gratidão, você se conecta com a energia do universo e aí tudo começa a acontecer com naturalidade. As bênçãos começam a chegar na sua vida de forma natural. E foi assim o meu processo. Eu comecei com o simples hábito de fazer o caderninho da gratidão. Todo mundo ensina a fazer o caderninho da gratidão, né? Eu comecei de maneira simples, mas foi a maneira que eu encontrei de conseguir dar o primeiro passo, sabe? Porque é muito difícil você mudar um hábito, porque você tem que fazer todos os dias, você tem que ter uma constância, né? E eu comecei agradecendo por 10 coisas que aconteciam na minha vida naquele dia. Até que eu eu sempre acho que que a gente sempre pode melhorar. Então eu comecei a agradecer, escrevia a data de hoje e eu começava. Hoje eu estou tão feliz e agradecida e ia descrevendo tudo que eu era grata. Mas eu comecei com 10 coisas, porque quando você está vibrando muito na energia negativa, na frustração e na falta, você não consegue ver realmente o que você tem de bênçãos na sua vida. E isso é gradativo, você começa a agradecer depois por coisas muito simples, que antes não fazia sentido na sua vida. Depois eu comecei a fazer no final do dia, porque no final do dia eu ia até anotando, às vezes num caderninho ou no celular, as coisas que me aconteciam para eu não esquecer de agradecer depois, porque a gente esquece sim. Então eu comecei a fazer diferente, comecei a fazer como se fosse uma dissertação. E aí eu ia lá, escrevia lá, hoje eu estou tão feliz e agradecida e começava a agradecer. Mas eu só não agradecia por aquilo que aconteceu, mas aquilo que tinha gerado de positivo na minha vida. Por exemplo, se alguém fazia um favor para mim, que facilitava alguma coisa no meu trabalho, eu escrevia assim, hoje eu sou grata por tal favor que tal pessoa fez, porque isso favoreceu isso na minha vida. Eu fazia a mais. Além de eu agradecia o que aquilo fazia sentido na minha vida. Depois eu fui aprimorando esses agradecimentos, né? Eu agradecia pelas coisas materiais, pelas coisas tangíveis que aconteciam na minha vida, pelas coisas não tangíveis e também por coisas assim muito simples, como um pôr do sol que eu vi, que foi lindo, que eu pude contemplar aquela natureza maravilhosa. Algo que alguém fazia para mim, às vezes eu estava numa fila, a pessoa cedia o lugar, eu era grata por aquele momento que a pessoa cedeu aquele lugar na fila, um bombom que eu ganhava, um presente que eu ganhava, algo material. E também eu comecei a fazer de forma dissertativa, eu comecei a encher a folha e eu comecei a perceber que nós somos muito ingratos. Eu me sentia muito ingrata, porque existem mais coisas positivas, existem mais momentos bons
nas nossas vidas do que momentos ruins. Outra coisa que eu fazia também, eu escrevia no meu caderno as coisas que já tinham acontecido e as coisas que ainda não aconteceram, mas que eu gostaria que acontecesse na minha vida, os meus desejos que ainda não foram realizados. Eu fazia o agradecimento como se eu já tivesse recebido. Por exemplo, eu agradeço pela viagem maravilhosa que eu fiz com meu filho em tal lugar e eu não tinha recebido isso ainda, não tinha feito, não tinha realizado aquilo na minha vida, mas eu fazia como se já estivesse realizado. E ao longo do processo, eu costumava voltar lá na primeira página para eu ver o que eu tinha agradecido. E quando eu olhava, eu via que muitas coisas que eu tinha feito de gratidão, muitas coisas que eu tinha agradecido lá no começo, de forma antecipada, já tinha acontecido. E que aquilo chegava com muito mais rapidez na minha vida. Então isso é muito interessante. Portanto, se você está nessa jornada de expansão e quer aprender a elevar a sua vibração, comece então pela gratidão. Ela é o primeiro passo para qualquer transformação verdadeira. E me conta aqui nos comentários, pelo que você é grata hoje? Eu quero muito saber e celebrar junto com você as suas conquistas. E se esse vídeo fez sentido para você, curte, se inscreva no canal e compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje. Porque quando a gente espalha gratidão, o universo devolve em dobro para nós. Eu quero ver você enchendo o caderno assim como eu. E muito obrigada. Até o próximo vídeo.